bom argumento de filme pode ser a virada de chave entre você vender a sua ideia ou não. Vem ver essas 4 dicas. Que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista, e o argumento é o enredo do seu filme contado em prosa. Para quem não lembra, a prosa é o texto corrido, como se fosse um conto, uma crônica, um livro, um texto paragrafado. E ele é um ótimo documento de venda da sua ideia para as produtoras. Por isso, vamos lá às 4 dicas que eu vou dar para você escrever um bom argumento. A primeira delas é atente aos beats. O que são os beats, né? Segundo Robert McKee em Story, o beat é uma mudança de comportamento que ocorre por uma ação e reação. Beat a beat, a gente constrói uma cena que seria uma transformação do personagem, né? Então, em cada cena deve haver uma transformação de personagem. Levando isso em conta, isso quer dizer que cada ação e reação, né, cada transformação dessas deve ser bem descrita em seu argumento, para que lá no fim, né, no fim da história, no fim do argumento, quem está lendo consiga ver quais foram as maiores transformações, qual foi a maior transformação, principalmente, do seu protagonista em todo o decorrer da história. Ou até mesmo a transformação ali do mundo, né? Dependendo do arco dramático que você escolheu usar. Inclusive, eu já tenho esse vídeo aqui sobre os 3 tipos básicos de arco dramático e você pode ir lá assistir ele no fim desse vídeo. Mas assim, evite dar informações que não vão estar dramatizadas no roteiro, tá? Como, por exemplo, história pregressa de personagens, né? Ou qualquer situação que não vai estar narrada no roteiro. É muito interessante pensar em um pensamento que o Luiz Antônio de Assis Brasil traz, de que o personagem, ele é aquilo que a gente começa a ver a partir dali, né? A partir do momento daquela história. Não importa, entre aspas, né, o que aconteceu antes, pelo menos não para o leitor. O que aconteceu antes pode estar escondido, até porque ele é o que formou aquele personagem até aquele momento. O que importa é essa transformação que vai acontecer depois. Segunda dica, passe qual é o estilo e o ritmo do seu roteiro pelo argumento. Por ser, assim, um pouco mais próximo ao conto, né, ao texto em prosa, o argumento ele pode conter certas abstrações, ser mais poético do que um roteiro é. Assim, não seja muito abstrato, né? Não use tantas metáforas, tantas descrições, mas mesmo assim você pode usar delas para passar qual é o tom do seu filme, qual é o ritmo que o seu filme quer passar, né? Que aquele seu roteiro, o futuro roteiro vai passar. Transmitir o estilo, o ritmo, o tom da história pelo seu argumento é muito importante, porque a leitura do argumento já deve inspirar no leitor as emoções, né, os sentimentos, a dramaticidade que vai passar o seu filme, o seu roteiro. É muito importante que você tenha em mente, né, e passe isso, que é como você vai narrar essa história, que sensação que você vai passar para o espectador quando ele assistir a esse filme. Terceira dica, faça argumentos de até 10 páginas, né? Assim, não tem uma quantidade certa de páginas para um argumento. James Cameron fez o argumento de 70 páginas, né? Ele põe ali um monte de detalhes e tudo mais. Mas os argumentos mais eficazes para que você venda o projeto são aqueles mais curtos. Por quê? Porque aquela pessoa que vai ler o seu argumento para ver se quer comprar, se quer começar a produzir, se quer desenvolver, ele vai ter milhares de argumentos para ler, né? Então, quanto mais longo, menos chance ele vai ter de terminar o seu argumento, de ler ele inteiro. E é importante que leia ele inteiro, né? Porque a gente está contando uma história de começo, meio e fim. Então, argumentos normalmente são vistos de 3 a 10 páginas para longas metragens, né? No nosso mercado, nas nossas rodadas de negócio. E é importante que você veja a especificação de cada edital que você estiver participando, né? Porque tem editais que pedem até 5 páginas, por exemplo. Editais que deixam ser um pouco mais longo, etc. Então, veja cada um, mas, né, para deixar ali pré-preparado, eu indico que faça de 3 a 10 páginas para um longa-metragem. Para curtas-metragens, também indico ali que seja de 1 a 3 páginas, né? Existem argumentos, assim, extremamente reduzidos de 1 página, né? Mesmo contando um longa-metragem.
Esses são bons para você apresentar em rodadas de negócio ou para, entre aspas, levar junto com você, né, quando você for num evento de roteiro e apresentar ali para a pessoa, assim, olha, aqui eu tenho um argumento. Mas normalmente em editais, em concursos, 3 a 10 páginas. Essa é uma boa conta. E eu acho que se você se estender além disso, você vai estar mostrando mais do que o necessário para um argumento. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. E se você ainda não é um cafeinado, mas quer vir tomar mais cafezinhos comigo aqui no canal, que eu falo bastante de criação de narrativas em geral, já deixa a inscrição aqui também. E a quarta dica, ela parece um pouco óbvia, mas não é. Lembre que o seu argumento vai se tornar um roteiro no futuro. Todo argumento deve ser escrito no tempo presente, assim como os roteiros. Mesmo estando em prosa, né? Quando a gente lê um livro, é muito comum a gente ver livros escritos no passado. Mas não, o argumento é sempre no presente, assim como o roteiro. E, acima de tudo, né, ter começo, meio e fim. Conte o final da sua história. É como diz o Sid Field em Manual do Roteiro. Aqui ele fala, né, ele faz uma comparação com receitas. Quando você cozinha alguma coisa, você não sai misturando qualquer ingrediente, né, ali e para ver o que vai dar no final. Você já começa a cozinhar sabendo o que você está fazendo, né? E com o roteiro é a mesma coisa, né? Com uma história é a mesma coisa. Você tem que saber aonde você vai chegar, qual é o final dessa história, para que você, né, misture os ingredientes de uma forma correta para que dê esse resultado final que você quer. E o leitor do seu argumento é a mesma coisa, né? Ele tem que ir construindo durante a leitura essa história e pensando qual é o final que ele vai encontrar ali. Pode ter diversos finais, né, que ele vai encontrar, mas ele já tem que começar a criar essa expectativa. E aí você tem que contar o seu final, né? Porque no roteiro vai ter um final. O produtor que for ler o argumento do seu filme, ele precisa conseguir sentir o que essa história vai passar, ao mesmo tempo que consiga ver que você é um bom contador de histórias, que você vai ser um bom roteirista. Lembrando que o argumento ele serve apenas para contar a história do seu filme, seja ele um curta-metragem, um média-metragem ou um longa-metragem. Se você está se perguntando se você precisa fazer um argumento para sua série, não faça, tá? O principal documento de venda da sua série é a Bíblia de venda. Já fiz, inclusive, um vídeo falando sobre Bíblia de venda, então também já vai lá assistir depois que acabar esse aqui. E aqui na descrição do vídeo eu tô deixando 2 exemplos de argumentos em inglês, né, de filmes estrangeiros, para que vocês consigam ver esses detalhes. Infelizmente eu não achei nenhum argumento de filme brasileiro já filmado, né? Eu queria que tivesse um brasileiro já filmado para que vocês conseguissem comparar, né, o que é um argumento e como virou o filme depois, mas não achei. Se vocês conhecerem algum link que tenha isso, que tenha esse documento, deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. E para fazer um argumento super redondinho, uma etapa de escrita que eu tenho certeza que vai ajudar é a escaleta. E aqui nesse vídeo eu explico como você pode construir uma escaleta muito boa para sua história. Então a gente se vê lá. Já clica aqui. Até a próxima!